Olá, seja bem-vindo. Cérebro. Tão incrível e complexo, mal dá para acreditar que sabemos tão pouco sobre ele. E hoje eu trago um caso bem sério sobre um dos maiores erros em termos de tratamentos em humanos da história. Ou talvez pelo menos é o que eu acho. Bem, foi certeza uma barbaridade. A famosa e tão destemida lobotomia. Um caso bem conhecido é o de Rosemary Kennedy, nascida em 13 de setembro de 1918. A família dela possuía membros de altos cargos na política dos Estados Unidos, o que facilitou alguns contatos importantes mais para frente. Os pais de Rosemary alegavam que ela tinha um desenvolvimento mais lento do que seus irmãos e suas irmãs, e teve dificuldades de aprendizagem quando chegou à fase escolar. Mas quando a família regressou aos Estados Unidos em 1940, não demorou muito para que Rosemary apresentasse sinais de problema mental. Como escreveu mais tarde a sua irmã Eunice, Rosemary estava ficando cada vez mais irritada e difícil. Isso era um sinal. No ano seguinte, Joseph Kennedy, o pai de Rosemary, foi persuadido e que uma lobotomia a ajudaria sua filha a se acalmar e deixá-la menos violenta. Ele acabou autorizando a operação, mas mal sabia ele que sua filha, na realidade, seria a cobaia de um experimento terrível. Lobotomia ou leucotomia pré-frontal era um procedimento novo e que na época parecia muito promissor. Procedimento cirúrgico de forma resumida, espetavam uma agulha no córtex pré-frontal do paciente. Bem, eu vou dar uma pequena explicação antes. A região do córtex basicamente é responsável pelas funções cognitivas, como o planejamento, a tomada de decisões, além de ser uma área-chave para o comportamento social, consciência social, empatia, compreensão e vários traços da personalidade. Uma espetada no cérebro equivale ao nível de uma lesão, podendo causar perda de consciência, perda de memória, ter a personalidade alterada, além de paralisia parcial ou completa. Um desastre, basicamente. Porém, naquela época não se sabia dos efeitos colaterais da lobotomia em humanos a longo prazo. Só havia sido realizados em alguns chimpanzés e alguns outros animais. Porém, o córtex pré-frontal é pouco desenvolvido em animais, apresentando cerca de 3,5% em gatos, 12,5% em cachorros, 11,5% em macacos e 17% nos chimpanzés. Isso de acordo com Brodmann. É uma área relativamente nova no ser humano, e não se trata muito das questões de sobrevivência. Esse tipo de experimento se apresentou certo em animais pelas seguintes questões. Os animais possuem um baixo desenvolvimento do córtex no lobo. Em 1935, neurocientistas americanos apresentaram os resultados em um experimento envolvendo a remoção do lobo frontal em chimpanzés. Antes dessa remoção, um dos animais ficava agitado ao fazer uma escolha incorreta durante uma tarefa de memória. Bom, essa reação acabou sendo eliminada após a operação. Isso porque o córtex não é tão desenvolvido e não afeta tanto a parte do raciocínio e na tomada de decisões dos animais. Afetar uma porção relativamente pequena do cérebro não afetou tanto os animais, porém os deixou dóceis porque ficaram incapacitados. É como eu havia falado antes, uma lesão no cérebro pode ter causado uma paralisia parcial do cérebro. Por isso, demonstrando aos cientistas que os animais teriam se tornado mais dóceis. Bom, voltando ao caso de Rosemary. O procedimento foi anteriormente usado como uma medida terapêutica radical para ajudar pacientes com graves problemas mentais, ou o que se acreditava ser naquela época, a esquizofrenia, a depressão maníaca, transtorno bipolar e entre outras doenças mentais. A operação, embora tenha conseguido eliminar os sintomas de pessoas que sofriam de psicoses aparentemente incuráveis, é agora conhecido por ter efeitos secundários graves e se tratava de um procedimento radical, a ser seguido apenas depois de todas as outras formas de tratamentos serem provados ser eficazes. Bom, no caso de serem ineficazes, o último era a execução da lobotomia. Porém, esse procedimento, feito em Rosemary, causou um dano permanente, deixando-a incapacitada e incapaz de cuidar de si mesma.
Como não sabiam o que fazer com Rosemary, Curzon acabou dando uma recomendação. Rosemary acabou sendo enviada para uma escola para crianças excepcionais em Jefferson, Wisconsin, Estados Unidos, onde vivera pelo resto da sua vida. O uso de lobotomias acabou que se espalhou pelas décadas de 1940 e 1950, e depois acabou diminuindo gravemente devido ao uso de drogas tranquilizantes como meio para acalmar pacientes agitados e angustiados. Bom, acabou que Rosemary morreu no dia 7 de janeiro de 2005, aos 86 anos. Mas agora você deve estar se perguntando, ué, a lobotomia foi um fracasso, certo? Bom, então hoje em dia deve ter sido proibida, certo? O que acontece? A central psicológica, mas nos Estados Unidos, em grande parte da Europa Ocidental, nunca chegou a proibir a lobotomia, e o procedimento ainda era realizado nesses locais ao longo da década de 1980. Hoje, as lobotomias são mais raras de serem realizadas. Embora tecnicamente ainda sejam legais, os cirurgiões ocasionalmente usam um tipo mais refinado de psicocirurgia, cingulotomia. Bem, nesse procedimento, médicos perfuram o crânio e passam fios por uma área chamada de cíngulo anterior. Nessa região, eles localizam e destroem locais com possíveis problemas neurais de tecido, que estão ao longo de um circuito em cada hemisfério do cérebro. Para quem não sabe, o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito, que conecta centros emocionais mais profundos do cérebro a áreas do córtex frontal. Basicamente, alguns anos depois da lobotomia ter sido, entre aspas, acabada, existiram, ao longo dos anos, evoluções na questão da medicina, fazendo com que essas cirurgias tenham sido mudadas e aprimoradas com o passar do tempo. Lógico, outras alternativas acabaram vendo, como até mesmo as anestesias e entre outros procedimentos como tratamentos psicológicos. Bom, o que dá para se aprender com tudo isso é que, após um grande erro, como foi o caso da lobotomia e todos esses riscos da medicina, os seres humanos estão aprendendo. Aos poucos, mas estão. Então, foi isso. Obrigado pelo vídeo. Espero ver você no próximo e tchau!